Se você não faz o que você ama fazer, porque essa atividade não paga suas contas, eu tenho uma péssima notícia para você. Essa situação vai piorar e você vai continuar sem conseguir pagar suas contas, justamente porque você não teve coragem de fazer o que você ama fazer. Eu sei que não é fácil a essa altura da vida você começar a fazer uma atividade que você ama, né? Construir uma nova carreira. É complicado quando você tem um monte de boleto chegando debaixo da sua porta aí. Mas tem um jeito para essa situação. Existe um furo no sistema. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Hoje eu vou te apresentar um conceito de muito valor chamado recurso interno. É uma habilidade humana disponível para você aí, capaz de burlar o sistema que te obriga a fazer o que você detesta só por causa de dinheiro. Pode me chamar de Habib, eu sou médico formado pela USP e terapeuta alquimista pela Escola de Alquimia Joel Aleixo. E eu uso a medicina e a alquimia para ajudar pessoas como você a descobrir o seu propósito de vida. Nessa série de vídeos aqui, eu ajudo você a compreender por que a vida fica uma bagunça quando você está fora da sua missão pessoal. Se você aceitar, sem questionar, que você não pode fazer o que você ama, porque isso não te dá dinheiro, você só vai ser mais um frustrado, conformado, engordando a massa de frustrados aí, ansiosos e depressivos, que já não está pequena no mundo. O Brasil é a sociedade mais ansiosa do mundo. E não é por acaso também que é a sociedade de pessoas que não fazem o que amam, principalmente por causa de dinheiro. Um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva em 2019, ele revelou que a maioria dos brasileiros não trabalha naquilo que ama. A pesquisa mostrou que 56% dos brasileiros afirmaram que estão fazendo o que estão fazendo nas suas ocupações atuais, principalmente por necessidade financeira e não por escolha ou paixão pela atividade. E esses dados, eles deixam claro, né, que a realidade de muitos brasileiros é de priorizar o sustento econômico em detrimento de perseguir aquilo que você realmente gosta de fazer. E a questão é a seguinte: ninguém é inocente de achar que não existe a desigualdade escandalosa social, que empurra a maior parte das pessoas para fazer o que dá, em vez daquilo que ama. Ok, mas e aí? O que você vai fazer diante disso? Você vai sentar e chorar ou você quer arrumar um jeito? Se você quer dar um jeito, eu te convido para assistir esse vídeo aqui até o final, porque eu vou te mostrar um furo que existe nesse sistema para você conquistar o seu lugar ao sol, fazendo o que você ama. Não sei se você já ouviu falar de um polonês, o Samuel Klein. Durante a Segunda Guerra ele foi enviado para campos de concentração nazistas. Depois ele emigrou para o Brasil e em 1952 ele começou a vida do zero. Aqui no Brasil ele começou a vender produtos de porta em porta na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo. Ele carregava móveis e eletrodomésticos numa carroça, oferecendo os produtos diretamente para os consumidores. E aí ele teve uma sacada. Ele percebeu que muitos dos clientes dele, eles não podiam pagar à vista. E começou a oferecer a opção de comprar um carnê, que ele fazia na mão mesmo. Ele fazia as folhinhas a caneta e todo mês ele passava para receber o pagamento. Aquilo era uma coisa extremamente inovadora para a época. E essa estratégia de vender a crédito foi um grande sucesso. E aí, 4 anos depois, ele abriu a primeira loja fixa dele. Sabe o nome da loja? Casas Bahia. E aí o resto da história você já sabe, né? Porque em cada canto tem uma Casas Bahia. Mas eu não te contei essa história aqui à toa, né? Nem para te estimular a abrir uma loja, não. Eu quero que você entenda uma habilidade que existe dentro de você, capaz de furar o sistema e te colocar aonde você quer chegar. É o recurso interno. O Samuel, ele tinha recursos externos lá no começo, tipo dinheiro? Não. Mas dentro dele, em forma de criatividade, existia um recurso interno,
Que nesse caso foi ter a ideia de arrumar uma carroça para sair oferecendo os produtos dele de casa em casa e ainda inventando um jeito de deixar as pessoas pagarem de uma forma parcelada, mais fácil de pagar. Você imagina lá em 1952, ele levando na porta da sua casa um conjunto cheiroso, bonito, de cama, mesa e banho, entregando na sua mão e falando assim, ó, não, pode ficar aí, você usa, vai ficar bonito no seu quarto. Aí ele vendia para umas pessoas assim, ó, indo até elas. Tudo por causa do recurso interno que ele colocou em prática. O Samuel tirou da manga várias vendas que não tinham nada para acontecer. Uma situação parecida com essa aconteceu com a Lúcia, uma aluna minha do ciclo Habibá. Ela sempre sonhou em fazer bolos e doces para casamento, eventos grandes. Desde criança ela passava horas desenhando, pintando bolos lindos, cozinhando de brincadeira. Ela colocava a cadeira para olhar a mãe no fogão e já chegou a queimar blusa de tanto que ela se distraía com essa atividade. Mas a vida levou ela por um caminho diferente. Com a pressão da família, ela se formou em administração e começou a trabalhar numa empresa que nunca fez ela feliz. O tempo passou e a Lúcia sentiu que a verdadeira paixão dela estava indo embora, estava se apagando. Aí um dia ela recebeu uma notícia terrível. A empresa onde ela trabalhava, que era a Varig, estava fechando as portas. Ela sentiu muito medo, sem emprego e sem saber o que fazer. Ela se viu diante do maior problema da vida dela, porque nessa altura ela já tinha 3 filhos e estava divorciada. Ela começou o ciclo Habibá e um dos exercícios que ela estava fazendo, ela foi mexer nos objetivos antigos que ela tinha guardado desde a infância. Enquanto ela organizava as coisas, a Lúcia encontrou uma caixa cheia dos desenhos dela e brinquedos, né? Muitas panelinhas, forminhas. Ela sentiu uma onda de nostalgia. E ela se lembrou de como que ela sentia que estava viva, né, ao fazer bolos. Ela decidiu que era hora de reavaliar a vida dela. E o fechamento da empresa, que parecia um desastre, passou a ser a oportunidade que ela tanto esperava. E agora ela tinha coragem de encarar. Ela se inscreveu em aulas de culinária depois e começou a compartilhar o trabalho dela entre os conhecidos. Para surpresa dela, as pessoas começaram a se interessar muito pelos serviços. E aí, o que tinha começado só como um hobby se transformou numa atividade muito bem remunerada. Com o tempo, ela decidiu direcionar o trabalho dela só para eventos de grandes empresas. E com o crescimento da Lúcia, ela percebeu que não só estava se sustentando, mas como também ela tinha realizado um sonho. E ela falava que se ela tivesse assumido isso antes, teria evitado estresse desnecessário, porque na cozinha ela nem vê o tempo passar e não teria passado tanta dificuldade financeira. O recurso interno é algo pessoal, que desperta em você diante dos seus maiores problemas. Você só precisa prestar atenção e ter a sua intuição apurada para perceber, muitas vezes, as dificuldades podem ser um empurrão para a sua transformação. Ao enfrentar o que você não está esperando, se você tiver um recurso interno apurado, você não só encontra uma solução dentro do problema, mas também se reconecta com a sua essência. Mas como usar esse recurso interno? A estratégia para você colocar o seu recurso interno em prática e chegar mais perto de realizar o seu sonho envolve entender uma coisa chamada crença de escassez. Você foi tão bombardeado pela ideia de que você não ter dinheiro, não dá para fazer o que você ama, que você enxerga isso como um muro, né, que te impede de dar o primeiro passo. Então, a partir de agora, você vai fazer assim, se você já sabe qual que é o seu sonho. Escreva o seu sonho no papel. É só escrever. Então, você pode ser ousado. Tá? Se você não sabe o seu sonho, então considera investir em autoconhecimento para você descobrir qual é o seu sonho e a sua missão pessoal. Antes de listar o que você precisa para começar a realizar esse sonho, você vai mudar a ordem de prioridades. Você vai tatuar no seu coração a seguinte verdade: ó. O recurso interno vem
antes do recurso externo. Ou seja, a minha vontade, a minha criatividade, as minhas ideias vêm antes do dinheiro. Lembra daquela famosa frase, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Então, antes de explicar os outros passos, escreve aqui nos comentários para mim. Primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. Quando você assume isso, você começa a destravar o seu recurso interno para fazer o seu sonho sair do papel. Então escreve aqui nos comentários. Você vai tomar consciência de que o recurso mais valioso, de maior prioridade, já está aí na sua mão e é de graça. É o recurso interno. Agora você vai escrever como se fosse uma historinha infantil, sem obrigação de realizar nada. Escreve aí em detalhes. Por exemplo, aqui na minha loja de pastel, quem comer em menos de 5 minutos ganha um pastelzinho menor. Ou então, na minha loja de roupas, quem tiver filha ganha uma roupa daquelas tal mãe, tal filha. Coloca seu sonho aí, seja ele qual for, em detalhes no papel. Divide o seu sonho em pedaços pequenos e começa. Coloca em prática, de forma imperfeita mesmo, um dia por semana, só de final de semana, depois do expediente, só começa, sem contar com um retorno, por enquanto. A vida, ela tá te esperando começar para te ditar o próximo passo. Sem você dar o primeiro passo, ela não vai te ditar o segundo. Então, vai descobrir o que a vida está preparando para você no capítulo 2 dessa história. Eu sei que antes de você começar, isso daqui vai parecer mágica para você. Mas você não tem escolha, a não ser acreditar logo na realidade do recurso interno. A menos que você tenha aí uma baita de uma herança para receber, ou que você seja bom demais em jogos de azar, ou que me parecem ser mágicas muito mais improváveis que o recurso interno. Então começa. Porque o não, você já tem. E a sua vida do jeito que está, não tem previsão real de melhora. Se você tem uma paixão dentro do seu coração, então assume ela. Isso vai fazer bem para você e para o mundo. Tudo que te parece um problema, inclusive essa situação financeira atual aí, é só distração que estão fazendo aí você enterrar o seu verdadeiro talento, tá certo? Então um forte abraço, eu te vejo pela estrada, Shufak.